Fala pessoal, tudo bem com vocês? Você que achou que as aulas gravadas acabaram, achou errado. Vamos continuar falando da consciência negra e para nos falar sobre este tema convidei o professor Rogério, conhecido como o gênio dos cálculos. Professor Rogério, da Universidade Federal de Uberlândia, que aceitou generosamente nos falar um pouco sobre a cultura afro-brasileira, para falar um pouco da nossa cultura brasileira, para falar um pouco da nossa ancestralidade, para nos falar um pouco sobre esse assunto tão importante ao qual temos tematizado em nossas aulas. Seja bem-vindo, professor Rogério. E aí, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rogério, moro aqui em Tuiutaba, no estado de Minas Gerais, e fui convidado pelo meu grande amigo, o professor Jorge, para conversar com vocês um pouquinho a respeito da cultura afro-brasileira. Apesar de morar aqui no estado de Minas Gerais, por muito tempo eu morei aí bem pertinho de vocês, na cidade de Salto de Pirapora. E tenho boa parte dos meus familiares, por parte do meu pai, que moram aí na cidade de Salto de Pirapora, especialmente no Quilombo do Cafundó. Eu acho que vocês já ouviram falar nesse quilombo, né? Então, no dia de hoje, nós vamos conversar um pouquinho a respeito do Quilombo do Cafundó, né? Vamos conhecer um pouquinho da história, né? Da língua que é falada lá nesse quilombo. Também vamos falar um pouquinho aí dos costumes da cultura afro, né? Mas para começar a nossa conversa, é interessante que nós saibamos aí o que é um quilombo. Há muito tempo atrás, antes da abolição dos escravos, o quilombo era um lugar que abrigava os escravos refugiados. Aquele escravo que fugia, né, que era fugitivo das fazendas, fugia das senzalas, ele precisava de um lugar para viver. E aí ele se refugiava nesse lugar, né, nesses lugares aí que abrigavam aí esses fugitivos, que eram os quilombos. Então, muitos quilombos que nós temos aí no Brasil, eles foram formados por escravos fugitivos. Só que, ao contrário da maioria desses quilombos, o Quilombo do Cafundó, que é localizado aí em Salto de Pirapora, ele não se formou por escravos fugitivos. Existia na época da escravidão, tinha aí na região de Salto de Pirapora, tinha um senhor muito rico, que tinha muitas terras ali, tinha muitas fazendas ali, onde está localizado hoje o Quilombo do Cafundó. E ele teve um filho com a minha tataravó, a senhora Efigênia. E aí, depois da abolição dos escravos, para que a senhora Efigênia, né, pudesse criar o filho que teve com ele e também tivesse um lugar para viver, ele doou parte de suas terras para a dona Efigênia e para o seu filho. Então a minha tataravó, depois da abolição dos escravos, ela se casou novamente, né? E teve outros filhos. Dentre eles eu posso destacar o meu bisavô, seu Silvino Pires, a minha bisavó, dona Rosa Pires, e uma tia, né, que é irmã do meu bisavô e da minha bisavó, a dona Benedita Pires, né, que é uma figura bastante conhecida aí na cidade de Salto de Pirapora, que faleceu no ano de 1995, aos 115 anos. Então, o Quilombo do Cafundó, ele foi aí constituído a partir dessa minha tataravó aí, a dona Efigênia, né? A minha família, né, é uma das fundadoras aí do Quilombo do Cafundó. E uma das coisas muito interessantes que existe nesse quilombo, que é uma tradição, é uma língua que eles falam, uma língua particular que é falada apenas no Quilombo do Cafundó e pelos seus descendentes. Outras pessoas que convivem lá na comunidade acabam aprendendo também, que é a cupópia. A cupópia, ela é uma língua de base africana, que também tem um pouco do português junto. E a sua formação, ela é bastante interessante, tem uma lógica bastante interessante para a formação das palavras. E eu vou trazer para vocês aqui algumas palavras, né, que são faladas aí na cupópia. Como, por exemplo,
a palavra na cupópia cambere quer dizer carne. Cambere, carne. E veva, água. Cambere, carne. Veva, água. E aí, quando a pessoa ela fala cambere do veva, ele está dizendo carne da água. E quem é a carne da água? O peixe. Então, cambere do veva é o peixe. Uma outra coisa muito interessante também é essa aqui, ó. Injó. Injó, na cupópia, significa casa, tá? Injó é casa. E marrupá significa dormir. Então, quando falamos injó do marrupá, nós estamos falando em casa de dormir. E o que é a casa de dormir? É o quarto. Então, percebam a lógica bastante interessante que tem na constituição dessa língua aí. Uma outra coisa bem legal também, ó. Injeque. Injeque na cópia significa saco na língua portuguesa, né? Injeque é saco. E veva nós já vimos que é água. Então, quando falamos injeque do veva, é saco de água. E o que seria um saco de água? A nuvem. Uma outra coisa muito legal também, que eu aprendi com meu pai, ouvindo meu pai conversar com meu avô, com a minha avó, também, ó. Obicanga. Obicanga é tijolo. Pepa é farinha. Então, quando falamos obicanga do Pepa, é tijolo de farinha. E o tijolo de farinha é o pão, tá? Então, obicanga do Pepa é pão. Tá legal? Bom, então essa é uma curiosidade aí lá do Quilombo do Cafundó. E aí, gostaram do professor Rogério? Há um próximo vídeo na semana que vem. Não deixe de participar conosco. Tchau!